Registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí, registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. O tema da pergunta agora é consentimento dos pais para o casamento do menor. Perguntaram-me: o menor com 16 anos para casar, se precisa do consentimento dos pais? Que tipo de documento é expedido para que os pais demonstrem o seu consentimento? Eu respondo: gente, toda vez que a pessoa já em idade núbil, né, ou seja, tem mais que 16 anos completos, porém é menor, ou seja, tem mais que 16, mas menos de 18 anos completos, para que se faça o casamento dessa pessoa, é necessário o consentimento dos pais. Quando eu falo dos pais, eu estou me referindo a quem esteja no exercício do poder familiar. Isso significa que, se existem pais registrais, 2 pais registrais, por exemplo, e um deles faleceu, pelo artigo 1631 do Código Civil, quando um dos pais falece, o outro exerce sozinho o poder familiar. Então, nessa situação, e também na situação em que a pessoa só tenha um pai ou uma mãe no campo lá da filiação, o poder familiar também vai ser exercido exclusivamente por quem está no registro e que esteja exercendo o poder familiar. Então, o que eu tenho que observar para saber quem tem que dar o consentimento? Se apresentou uma certidão de nascimento constando 2 nomes e uma certidão de óbito falando que uma dessas 2 pessoas faleceu, a outra pessoa vai ter que dar o consentimento porque está exercendo sozinho o poder familiar. Da mesma forma, se houver destituição ou suspensão do poder familiar, ele fica exclusivamente sendo exercido por quem não teve essa exclusão ou suspensão, se for suspensão pelo período de suspensão, tá? Então, o consentimento vai ser um atributo, ele é um atributo do poder familiar, vai ser exercido por quem esteja exercendo naquele instante o poder familiar. Se a pessoa for ausente, ela somente deixa de exercer o poder familiar quando essa ausência já for decretada e registrada, tá? Sem que seja feito isso, ou seja, a pessoa está em local incerto e não sabido, mas ainda está juridicamente, né, exercendo o poder familiar, não é possível que haja esse consentimento e nós teremos que ter o suprimento judicial, ou seja, o juiz vai suprir a falta da alteração de quem, apesar de estar no poder familiar, está exercendo o poder familiar, mesmo que tendo a possibilidade de exercer, mas que não está na prática exercendo porque está distante, local incerto ou não sabido. Nessa situação, o juiz vai suprir essa falta e vai autorizar o casamento. E lembrando que nessa situação, se ele autorizou o casamento, se a pessoa era menor e precisou da interveniência de um juiz, vai ser necessária a imposição do regime da separação obrigatória de bens. Tranquilo? E como é feito? Qual que é o documento que vai comprovar aí esse consentimento? Gente, comparecimento pessoal dos pais junto com os noivos e as testemunhas no momento do pedido de habilitação, tá? Essa é a forma mais comum. Alguns códigos de normas permitem, e aí, se a gente for pensar pela lógica, claro que é possível pela fé pública do tabelião, um ato, um instrumento particular, né, uma declaração particular, tendo a firma reconhecida por autenticidade, ou seja, o tabelião vai falar que quem compareceu perante ele foi realmente aquela pessoa que está identificada naquele documento, e aí, com isso, nós teremos de forma segura uma declaração que foi efetivamente feita pelo pai e pela mãe que precisa dar o seu consentimento, tá? Agora, pode ser por escritura declaratória, temos a fé pública do tabelião, que também nos permite acreditar numa escritura declaratória, a pessoa declarando que consente o casamento do filho da filha, desde que todos esses instrumentos, gente, identifiquem de forma inequívoca tanto quem está dando o consentimento quanto a pessoa que vai casar, o menor que está aí recebendo o consentimento para o casamento, tá? Agora, é possível essa declaração de consentimento separada dos noivos, ou seja, os pais comparecerem em outro momento que não juntamente com os noivos? Da mesma maneira que é possível receber por escrito esse consentimento no momento em que os noivos forem requerer a habilitação,
Se a pessoa compareceu e ela e lá no processo de casamento, na declaração que ela vai assinar, tem toda a identificação dos noivos e ela está declarando e está consentindo diante daquelas afirmações que estão escritas ali, não faz nenhuma diferença ela está longe e assinar um documento que vai ter sua firma reconhecida por um tabelião e isso ser apresentado ao registrador, ou seja, o registrador não vai tê-la ali presente para confirmar esse consentimento. Isso é suprido pelo reconhecimento de firma, pelo tabelião, né? Não faz a menor diferença isso em relação ao fato dos pais comparecerem em momentos diferentes em relação aos noivos. Tá? O ideal é que fossem todos juntos, essa é a forma que é mais comum, essa é a forma que é mais tranquila, mais segura e que não gera nenhum problema, não cria aí possibilidade de fraude, nem nada disso, tá? Agora, não existe argumento para contrariar essa possibilidade dos pais, por exemplo, consentirem no dia seguinte, comparecer, aliás, perante o registrador no dia anterior, por exemplo. Então, aí os noivos, quando foram lá fazer o pedido de habilitação, o registrador já recebeu o consentimento dos respectivos pais, em momentos separados, tá bom? Agora, lembrando em relação a esse consentimento, que ele pode ser revogado a qualquer tempo. Como que vai ser feita essa revogação? Nas mesmas possibilidades. A pessoa tem que ser identificada e a declaração tem que ser inequívoca, tá? Tem que estar clara a pretensão de suspender aí, de cancelar o seu consentimento. Identificando tanto quem está cancelando o consentimento, que é o pai ou a mãe, quanto a pessoa que tinha o consentimento para casar e passa a não ter. Nessa situação, o processo vai ser cancelado, não vai poder haver esse casamento mais, apenas podendo ocorrer se houver o suprimento judicial ainda dentro dos prazos do processo para que haja esse casamento, lembrando da imposição do regime da separação obrigatória, tá bom? É isso aí, pessoal. Nós nos encontramos em breve. Beijo carinhoso para vocês.